Vamos continuar aqui. Gente, então a gente estava falando de dois grandes pintores, Francisco Goya, tá certo? E Blake. A declaração de Blake, olha o que ele fala. Por isso que eu falei que a pintura romântica é uma pintura eminentemente individualista. Então, assim, você não vê um artista pintando um quadro e o outro terminando, tá certo? Eles sim pintavam o que eles queriam, o que era encomenda e com traços deles mesmos. A declaração de Blake, o que ele diz? Talento pensa, o gênio vê. Então, ele se coloca como um gênio. Traçava uma distinção clara entre a dedução racional e a penetração do gênio criador. Esse gênio que ele está falando não é que ele é gênio, de inteligente, de superdotado, não é isso. É que ele criava. Então, a criação, ela exige o quê? A genuinidade. Então, o criador de uma obra musical, de uma obra teatral, de um quadro, de uma pintura, ele tem essa características de criatividade. Né? Então, por isso que se fala o gênio criador, né? Então, durante toda a vida, Blake batalhou contra os criadores de leis, que fossem elas políticas, religiosas ou artísticas. Os pintores, na verdade, eles têm esse papel de romper com aquilo que se fala, olha, eu quero um quadro que você pinte um gato com formas perfeitas. Na pintura não existe isso, você vai pintar aquilo que você sente. Automaticamente, dependendo do talento, o quadro pode ser que retrate realmente algo que se vê. Por exemplo, o frango d'água que está aqui, ó, vocês conseguem ver? É um frango d'água. Então, esse pássaro, ele realmente existe, né? Eu fiz o projeto e pintei. Mas isso não quer dizer que eu seja gênio ou coisa do tipo, eu apenas pintei. Bom, voltando aqui. Em questões de arte, levou Blake a atacar o sistema da educação acadêmica, particularmente os ensinamentos de Sir Joshua Reynolds, o primeiro presidente da Real Academia de Artes de Londres, que havia proposto um conjunto de preceitos gerais para pintores em sua obra. Quer dizer, você tentar engessar a pintura. Dizer como tem que pintar. Olha, você vai pintar, mas para você pintar o céu, você tem que usar esse azul royal com esse azul mais claro. Entendeu? Então, assim, os pintores, desde o início dos tempos, sempre se oporam a esse tipo de estilismo, né? Esse tipo de imposição, porque a arte é algo que remonta à liberdade, né? Que remonta o querer, né? Então, um pintor, ele não pinta por encomenda, ele pinta se ele tiver com vontade de pintar. Ah, mas eu vou pagar determinado valor para você pintar tal quadro. Se o pintor não tiver inspiração, ele não vai executar a obra, mesmo que ele ganhe muito dinheiro. Então, assim, a pintura, ela tem essa característica, certo? A natureza radical de pontos de vista de Blake sobre a liberdade individual concordava com a onda de opiniões liberais que surge na Revolução Francesa. Então, você imagina, você está em 1780, certo? Em plena Revolução Francesa, e alguém fala para você, olha, para você expor as suas obras aqui no meu local, na minha galeria, você vai ter que pintar assim. Então, foi isso que aconteceu. Então, por que Blake se opôs a isso? Porque era uma imposição. E ele era artista. Assim como Goya, que também era artista, né, que pintou a sua vida inteira, que vivia da pintura, eles não aceitavam essas imposições, que na verdade eram imposições políticas, né?